Na última aula, nós estávamos tentando calcular os limites das funções elementares, né, das funções que vocês conhecem. Então, nós fizemos a exponencial e na base natural ainda temos que fazer a exponencial na base qualquer. Ainda falta o logaritmo, mas nós começamos a fazer a derivada do seno. Então, a nossa função que é a função trigonométrica básica. E se a gente recuperar o que a gente fez na aula passada, nós vamos ver que nós precisávamos calcular esse limite aqui para calcular essa derivada. Era o H. E na aula passada o resultado anunciado é que esse limite é igual a 1. Então, a partir desse limite, usando a fórmula de derivada, a gente consegue derivar o seno em qualquer ponto e ele é o cosseno. Tá? Então, eu vou fazer aqui no quadro de cima, até que eu deixei preparado aqui, um argumento que envolve algumas proposições geométricas, mas todas elas que vocês são familiares. Tá? O que nós vamos fazer é o seguinte, eu vou escrever aqui, depois eu vou voltar aqui. O que nós vamos mostrar é que o seno de x sobre x, eu vou usar θ ali, que é a variável geométrica, mas poderia ser o h mesmo. Eu posso comparar com duas funções. Do lado de cá, com a função 1. E vem dessa desigualdade. Tá? E do lado de cá, usando essa outra desigualdade, eu vou ter o cosseno de θ. Então, se eu conseguir mostrar isso aqui, para θ próximo de zero, então aqui na verdade nós estamos fazendo o limite quando o h ali tende a zero, então o que nós vamos mostrar é que perto do zero, que é o que interessa, vale essa comparação. Essa comparação vai me garantir quando o θ vai para zero, esse vai para 1, nós já sabemos. Esse aqui é constante, portanto, também vai para 1. E, portanto, pelo teorema do confronto, esse aqui vai para 1. Vamos olhar com só um pouquinho mais essa desigualdade. Observe que quando o θ está próximo de zero, ele pode ser positivo ou negativo. Mas essas duas funções aqui são ímpares. Tem um quociente de funções ímpares. Então, do lado direito do zero, as duas são positivas. E do lado esquerdo do zero, as duas são negativas. Então, o sinal disso aqui é sempre positivo. E o que essa desigualdade afirma é que é sempre menor do que 1 e sempre maior do que o cosseno de θ. Como o cosseno de θ está se aproximando de 1, quando a gente fizer o limite, vai para 1. Tá? Então, o que a gente vai fazer é o argumento de provar essa comparação aqui, que essa comparação vale. Então, esse aqui é um caso bem básico de aplicação do teorema do confronto, só que a demonstração das duas desigualdades não é simplesmente olhar e dizer que é verdade, porque não está claro aqui de onde que vem isso. Então, a gente precisa de um argumento.
Tá? Então, aqui a gente vai trabalhar no círculo trigonométrico. O círculo trigonométrico, na verdade, ele está passando por aqui. Então, esse raio aqui é 1, né? É o círculo do raio trigonométrico. Essa aqui é a direção inicial, de onde a gente marca o θ. Então, eu fiz o desenho aqui para θ positivo, para θ negativo seria para baixo, mas é equivalente. Então, eu vou fazer um comentário um pouco com as desigualdades, porque há uma questão de sinal, por exemplo, aqui. Né? Esse aqui vai valer para o lado positivo e do outro lado, do lado negativo, tem que trocar os sinais e a desigualdade. Mas vamos fazer para o lado positivo, depois argumentar que para o lado negativo também vale a desigualdade parecida, análoga, com o sinal trocado. Mas vamos lá. Aqui, quando a gente quer mostrar isso aqui, eu vou usar, primeiro, que essa altura, esse aqui é o cosseno e esse aqui é o seno. Tá? Lembrar que esse aqui é o seno de θ. Tem o triângulo básico aqui, essa hipotenusa é 1, o círculo está aqui, a projeção horizontal é o cosseno e a projeção vertical é o seno. Então, esse comprimento aqui é o seno. Então, essa é a primeira observação. O seno do ângulo é o comprimento de BC. Tá? Se fosse para baixo, se θ fosse negativo, seria menos o comprimento de BC. Eu vou fazer todo o sinal positivo, depois eu faço comentário sobre o sinal negativo. A segunda observação é que se o raio é 1, então o comprimento do arco é o próprio ângulo. Né? Essa é uma propriedade, essa que é a definição do ângulo em radianos. Ângulo em radianos é o comprimento do arco num círculo de raio 1, quando você toma aquele ângulo. Né? Que eu estou afirmando aqui, é quando você tem um círculo de raio 1, um ângulo de θ, né? Essa medida em radiano é exatamente o comprimento desse arco. Em geral, o comprimento de um círculo qualquer de raio R é θ vezes R. Θ vezes. Essa é a medida, esse é o valor do ângulo em radianos. Né? O valor do ângulo em radianos é exatamente o quociente entre o comprimento do arco e o raio. Isso aqui é o valor do ângulo. Ele é uma medida relativa, né? Ele dá abertura. Você vai variando o raio, vai aumentando o arco. Mas o ângulo, esse valor aqui é esse comprimento dividido pelo raio. No caso em que o raio é 1, é o próprio comprimento. Então, é essa afirmação aqui. O θ é o comprimento do arco AB. Eu denotei assim, o AB com... Esse aqui é o segmento, esse aqui é o comprimento do segmento. Esse aqui é o arco de círculo, aqui, que vai de A até B, raio 1. Então, esse aqui é o próprio θ. Então, o que a gente observa é o seguinte, ó. Esse cara aqui é o cara que eu quero controlar. É o BC, é o seno. Então, aqui está o seno. Ele é menor do que esse comprimento AB. Por que ele é menor do que esse comprimento AB? Porque aqui é um triângulo retângulo, né? Aqui é um ângulo reto. Então, esse aqui é um cateto e essa aqui é a hipotenusa desse triângulo. Então, o lado é sempre menor. Na verdade, tem um caso limite, né, em que ele é igual. Seria o caso em que a gente está nessa situação. Então, se vocês quiserem... Mas como eu estou trabalhando próximo do zero, então, realmente, o ângulo é pequeno aqui. Esse comprimento aqui é menor. É um triângulo de verdade. Né? Então, eu não vou... Lembrem, outra coisa, o θ não é zero na minha conta. Ele é positivo ou negativo, próximo do zero. Então, eu tenho esse triângulo, de fato, né? E esse triângulo, a hipotenusa é maior do que o cateto. Portanto, o seno é menor do que a hipotenusa. É isso que está escrito aqui. E aí eu tenho, essa hipotenusa é uma corda do círculo. Ele une dois pontos, portanto, ele é a menor distância entre esses dois pontos. São todas propriedades geométricas básicas do plano. Então, o comprimento de A é menor do que o comprimento do círculo sempre. É um segmento de reta e eu tenho um círculo e ele é uma corda desse círculo.
Portanto, a corda é menor do que o arco. E se a gente olhar isso aqui, esse aqui é o θ, e esse aqui é o seno, e esse aqui é o ângulo. E então, isso aqui implica isso. E essa desigualdade do lado positivo me dá essa desigualdade do lado de cá. Eu divido por θ. Vamos supor que, se θ for positivo, essa desigualdade eu passo para cá. E se o θ for negativo? Bom, aí o seno é negativo, o θ é negativo, eu tenho a desigualdade ao contrário, né, porque são números negativos, e aí quando eu dividir pelo θ negativo, eu obtenho, troca o sinal da desigualdade. Eu vou ter primeiro a desigualdade ao contrário, daí troca, volta nessa desigualdade. Então, se θ for positivo ou negativo próximo de zero, eu obtenho esta desigualdade novamente. E aqui é 1. Quando eu dividir por θ, o θ é negativo. Então, ele troca o sentido da desigualdade. Então, esse aqui dá conta desse lado aqui da desigualdade. O lado de cá. Antes de continuar, deixa eu fazer uma observação sobre essa desigualdade. Do ponto de vista geométrico, no gráfico do seno e do... Então, se eu tenho o seno aqui, o que ele está me dizendo... Esse é o seno. Se a gente marcar θ aqui e aqui o seno de θ, mas ele faz assim, e esse aqui é o seno de θ, se eu tomar a reta, o que acontece quando eu tomo a reta aqui? O que isso me diz? O que ele me diz é exatamente aquela propriedade de que nesse trecho aqui, na verdade vale para todos os pontos, mas nesse trecho aqui o θ está por cima do gráfico, né? Esse aqui é y igual a θ, é a reta y igual a θ. Então, essa aqui é o y igual a θ e essa aqui é y igual a seno de θ. Então, essa desigualdade me diz exatamente o lado positivo é desse lado, do lado negativo é o contrário. E ela me diz que o seno, que a reta y igual a x, na verdade, está por cima do seno. O seno não passa dessa reta. Então, isso vale para o lado positivo. Para o lado negativo é a mesma desigualdade que o sinal contrário, só que daí são negativos os números. É só porque daí os sinais são todos trocados. Tem que pôr menos naquelas desigualdades. Esse aqui o que a gente vai querer comparar agora, né? Eu vou trabalhar, na verdade, para provar esse lado esquerdo aqui da comparação, eu vou comparar o θ com a tangente de θ. Então vamos lembrar que esse aqui é o θ e essa aqui é a tangente de θ. Né? A tangente, se você pensar, aqui é o lado 1 agora, isso aqui dividido por 1 é a tangente desse ângulo. Portanto, o AD é a tangente de θ. Então, o AD, que é esse número, esse aqui, essa igualdade aqui, ela vem exatamente da observação que se isso aqui é 1, isso aqui dividido por isso, que é 1, então esse número é igual à tangente desse ângulo. Então, eu vou fazer meio de trás para frente aqui. Então, eu tenho o AED, esse segmento todo aqui, AD, é a tangente de θ, é isso. Mas ele é a soma deste mais esse. Quem é esse ponto aqui? Esse ponto foi definido assim. Aqui eu tenho o círculo, a reta tangente aqui, e eu traço a reta tangente por esse ponto. Então vamos lembrar uma propriedade de... Eu tenho um ponto fora do círculo e tenho duas tangentes. Então, fazendo um desenho aqui, se eu tiver um círculo e tenho um ponto e traço as duas tangentes, vou pôr mais perto aqui. Então, esse segmento aqui é igual a esse. Por simetria da figura, né? Como é que você traça a tangente? Você põe aqui. Então, isso aqui é 90 graus, você faz... Isso aqui são dois triângulos que tem... É um triângulo retângulo que tem um lado comum. Então, esse triângulo é igual a esse. Tá certo? Portanto, esse lado é igual a esse. Então, esse aqui é essa propriedade que AE é igual a EB. Muito bem.
aqui é um ângulo reto, porque aqui é tangente. Então, essa aqui é a hipotenusa desse triângulo. Portanto, esse comprimento aqui tem que ser menor do que esse. Então, o BE é menor que o ED. Então, a passagem daqui para cá é assim. Eu tenho AE mais ED, é esse comprimento todo. Aí eu troco esse segmento aqui por esse. Então, eu estou diminuindo o tamanho, portanto, esse é maior do que esse. Então, agora eu faço AE mais EB. E agora, outra propriedade é que esse aqui é um pedaço, poderia ser pensado num pedaço de um polígono que está por fora do círculo. Esse comprimento agora do arco, que é o θ, é menor que este mais este. Essas propriedades todas que eu estou falando aqui têm que ser provadas, né, em detalhes, sem usar esses argumentos geométricos, se a gente fosse ser muito rigoroso. Mas isso aqui também é verdade. Nesse desenho aqui, que está um pouco maior, que só tem esse pedaço, o que eu estou dizendo é, eu tenho esse arco, que é esse comprimento, então esse comprimento daqui até aqui, mais esse comprimento daqui até aqui, é sempre maior do que o comprimento desse arco. Tá? Então essa propriedade é exatamente o que está daqui para cá. O comprimento do arco AB é menor que este mais este. É menor, esse aqui agora eu posso, né? E esse aqui é o θ. Então isso me diz que o θ é menor do que a tangente. Esse aqui, novamente, eu estou olhando o lado positivo. Se for o lado negativo, eu troco todos os sinais, porque a tangente também é uma função ímpar. O θ é uma função ímpar. Eu troco os sinais dos comprimentos, porque eu vou estar com números positivos nos comprimentos, mas eu tenho que trocar todos os sinais porque os valores de θ e de tangente são negativos. Então eu troco todos os sinais, inverto as desigualdades e eu caio nisso aqui. Só que, novamente, eu vou ter que dividir aqui por θ e eu passo o cosseno para cá, que é essa desigualdade que está... onde está a desigualdade? Lá. Quando eu fizer isso, θ troca o sinal da desigualdade no caso negativo. Nos dois casos, eu vou ter, então, que o seno, dividindo aqui por θ e multiplicando por cosseno, eu vou ter o cosseno não muda de sinal, mas o θ muda. Inverte a desigualdade no caso negativo e no caso positivo fica igual a essa. Então, no fim, as duas são aquela desigualdade ali mesmo. Então, tanto para θ positivo quanto negativo, eu tenho seno de θ sobre θ é maior do que o cosseno. E isso aqui conclui a demonstração, porque agora o teorema do confronto, quando o θ vai para 0, isso aí vai para 1. Tá? Então, essa é uma demonstração. Tem demonstrações mais algébricas, usando mais as propriedades mais finas da geometria, a álgebra da geometria, né, para provar essas propriedades. Uma forma de fazer, você pode usar áreas também. Tem várias formas de fazer esse argumento. No fundo, todos eles são equivalentes, porque você tem que provar essas propriedades que eu falei, elas têm todas alguma demonstração envolvendo ou área ou argumentos tradicionais da geometria plana, de triângulos, basicamente. E a gente, então, chega nesse resultado. Na verdade, tem uma dificuldade em todas as demonstrações. Por exemplo, a que usa a área, ela vai usar o fato que essa área, por exemplo, essa área que está dentro desse arco aqui, é menor, claramente, do que a área que está por fora, para concluir que esse comprimento é maior do que esse aqui. Né? Mas essa é visual isso, da mesma forma que o que eu fiz aqui também é visual. Então, no fundo tem uma parte mais delicada aqui, que é trabalhar com segmentos e com arcos e falar de comprimento de arco. Porque nós vamos ver que o comprimento de um arco de uma curva qualquer, e o círculo não foge a essa regra, ele acaba sendo definido de uma forma diferente do que a gente está acostumado, por processo de limite. Tirando os segmentos, que a gente sabe calcular a distância entre os dois pontos, todas as outras curvas a gente vai calcular por processo de limites de aproximação. Então, isso que está por trás aqui, e tem que usar um pouco de uma matemática um pouquinho mais sofisticada, tá? Mas a gente sabe calcular o comprimento de círculo, sabe que basicamente arco vem da definição do comprimento do círculo, como eu falei ali, e a gente está usando isso aqui. Tá? Então, quem ficou um pouco em dúvida com o caso do sinal negativo, pensa um pouquinho
né? Quando eu for calcular isso aqui no lado negativo, eu tenho que trocar todos esses sinais aqui, porque eu estou trabalhando com comprimentos e os números são negativos. A tangente é negativa, o θ é negativo, então todos esses números são negativos. Então eu tenho que trocar todos os sinais. Na hora que eu troco o sinal, eu inverto a desigualdade, mas depois, na hora que eu dividir, que eu vou fazer aqui, multiplicar por cosseno, que é positivo, e dividir por θ, que é negativo, troca de novo a desigualdade e fica certo. Muito bem. Então essa é a demonstração daquele limite, que a gente já tinha uma evidência empírica de que ele tendia para 1, fazendo uma tabelinha de valores. Agora nós temos um argumento geométrico que, a menos do detalhamento dos itens geométricos, usando a geometria elementar que eu usei aqui, está bem justificado. Então esse é o chamado limite fundamental trigonométrico. Tem um nome, limite, ou limite trigonométrico fundamental. Ok? Muito bem. Então vou só agora juntar as coisas que a gente fez na aula passada com isso, e a gente obtém então novamente, usando a definição do limite da derivada, a gente obtém então, a primeira coisa que a gente obtém é que a derivada do seno de x é cosseno de x. A gente obtém que a derivada do cosseno de x é menos seno de x. Não esqueçam esse sinal quando estiverem trabalhando. A gente pode calcular a derivada da tangente do x. Eu estou fazendo essa anotação e não estou marcando o ponto, estou simplesmente calculando a função derivada. Essas funções estão definidas para todos os pontos dos números reais e suas derivadas também. Aqui, lembrar que a tangente ela não está definida nos pontos que são múltiplos do quê? Basicamente, lembrar que o domínio da tangente, eu vou escrever aqui, o domínio da tangente, né? Ele é igual aos números reais menos os conjuntos da forma π mais k, 2kπ. Não, desculpe. π sobre 2 mais kπ. π sobre 2 mais k vezes π, menos esse conjunto, onde o k aqui pertence aos números inteiros positivos e negativos. Porque esses aqui são os lugares onde o cosseno vale zero e a tangente é seno sobre cosseno. Como a tangente é seno sobre cosseno, derivar isso aqui é usar a regra da derivação para o quociente. Quadrado do de baixo, o de baixo vezes a derivada do de cima, menos o de cima vezes a derivada do de baixo. Aqui eu já estou usando essas duas propriedades aqui. Então aqui vai dar seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, dá 1 sobre cosseno de x ao quadrado, que é a secante ao quadrado de x. Então vocês veem que os pontos que dão problema para a função, obviamente também são pontos que eu não posso calcular a derivada, é onde o cosseno é zero. E se a gente calcular para a cotangente, a gente obtém exercício para vocês fazerem, menos a cossecante ao quadrado. Aí vocês podem derivar a secante e a cossecante e obter... Lembrar que a secante é 1 sobre seno, né? A secante é 1 sobre cosseno. Eu vou fazer aqui
a derivada, se a secante é 1 sobre seno, eu quero derivar a secante de x. Lembrar que isso é a derivada de 1 sobre cosseno de x. Então fica cosseno ao quadrado. O cosseno vezes a derivada do de cima é 0, menos o de cima, vezes a derivada do cosseno, que é menos seno de x. Então aqui dá 0, menos com menos dá mais, seno sobre cosseno ao quadrado. E que a gente escreve em geral, menos com menos deu mais. E a gente escreve, então, eu vou escrever aqui, é seno de x sobre cosseno de x, mas é comum a gente escrever como tangente de x vezes secante de x. E a cossecante, novamente eu deixo como exercício, a derivada, que é a derivada de 1 sobre o seno, vai dar menos cotangente de x vezes cossecante de x. Então essas são as 6 funções trigonométricas e suas derivadas. E todas elas basicamente vieram desse limite aqui, se vocês recuperarem a fórmula da derivada do seno e depois do cosseno é análogo. Né? Ok? Então esse aqui fecha as funções trigonométricas. Agora eu queria terminar a derivada da exponencial e aí a derivada do logaritmo. Então nós vamos... Agora, o logaritmo, quem é o logaritmo? Como é que a gente define o logaritmo? Ela é a inversa da exponencial. Então primeiro vamos fazer a exponencial completa, que nós ficamos devendo alguma coisa para vocês. O que nós ficamos devendo? Nós ficamos devendo a derivada na base A. Nós fizemos na base E, definimos o número E. Mas agora, com a regra da cadeia, nós podemos fazer a derivada. Então vamos voltar na derivada da exponencial. Então vamos lembrar o que nós fizemos. Nós fizemos o seguinte, ó, limite, vamos colocar aqui a função exponencial em geral. O A é um número positivo diferente de 1. Essa é a condição para definir a função exponencial. E nós fizemos a seguinte conta. A gente queria derivar essa função num ponto x0. Nós fizemos assim. Nós fizemos limite, quando h tende a 0, de a elevado a x0 mais h, menos a elevado a x0, a fórmula da derivada usando o incremento h, ΔX. Né? Usamos aqui a propriedade da exponencial e escrevemos isso assim. E agora lembrar que o AX0 aqui é uma constante, quem está variando é H, então eu coloco para fora e obtenho o seguinte. Isso dá AX0 vezes esse limite aqui. Esse é o limite, poderíamos chamar de limite fundamental das funções exponenciais. Então observem, a função no ponto vale A elevado a x0, em x0. A sua derivada vale o próprio A elevado a x0, a própria função aqui, vezes esse número que a gente denotou como K. É uma constante. Ele depende só de A. Se existisse limite, depende só de A. Então agora nós vamos usar a regra da cadeia para mostrar que esse limite existe e vamos calcular explicitamente esse valor. Tá? E a ideia é a seguinte. Então eu quero
essa aqui é a fórmula do limite, isso aqui é a definição da derivada da exponencial no ponto x0. Então, deu o próprio valor, aqui é o f de x0, né? Observe. Repete o valor. E aqui tem uma constante. Então, foi aquela observação que eu fiz na aula passada, que a derivada da exponencial, mesmo numa base qualquer, é o valor da função vezes uma constante, e aí vale para qualquer ponto x. Qualquer ponto x0. Porque isso aqui está fixo. Isso aqui não tem nada a ver. Observe que aqui não aparece x0. O x0 está aqui. Aqui é só depende de A, basicamente. Então, quem é esse número? É uma coisa que depende de A. Uma vez eu calculei isso aí, eu calculo a derivada em qualquer ponto. Então, o truque é o seguinte. A elevado a x, né? Nós sabemos calcular a derivada da exponencial na base e. É ela mesma, ali a constante é 1. Foi assim que nós definimos o número e. É o número tal, a base tal que esse cara aqui é 1. Definição do número e, aula passada. Então, eu vou reescrever isso aqui assim. Lembrar que eu posso escrever o a, o número a, como e elevado a log neperiano de a, ou log natural. Por quê? Porque o log natural é a inversa da exponencial. Então, isso aqui eu estou aplicando o log, depois aplicando o exponencial, volto no próprio a. Definição de log. O log é a inversa da exponencial. Portanto, eu posso escrever isso assim. Então, isso aqui é assim. Substituo o a ali na minha expressão por e elevado a log de a. Só que a álgebra de exponencial, quando eu tenho essa situação, isso aqui multiplica esse. Então vai ficar e elevado a log neperiano de a vezes x. Cuidado que aqui o log é um número fixo multiplicando x. Tá aí. Bom, mas agora eu sei derivar isso aqui. Porque eu aplico a regra da cadeia. Como é que é a regra da cadeia? Então, a derivada, se esse aqui é o f de x, então, a derivada, vamos usar essa notação para a gente não esquecer, de vez em quando é bom usar essa notação também. df de x calculado num ponto x0 vai ser, bom, eu vou derivar essa expressão aqui. Então, é e elevado a esse cara aqui. Então, é o próprio e elevado a esse cara, vezes, calculado no ponto x0. Vejam, é a deriva. Eu já reescrevo aqui a regra da cadeia, mas eu vou fazer direto. É e elevado, é a composta, que é o g de f de x0, na nossa anotação lá da composta. Depois eu dou o nome para a composta aqui, vezes a derivada do que está aqui. A derivada disso aqui em relação a x, quanto dá? É uma constante vezes x. Quanto dá? Vezes a derivada dessa expressão aqui. Bom, deixa eu escrever isso aqui na forma assim. Ó. Isso aqui é h de g de x. Só para a gente lembrar o que a gente está fazendo. O h de x é e elevado a x. E o g de x é o log neperiano de a vezes x. Uma constante vezes x. Está aqui. Aquela função é a composta de h com g. Vocês concordam? Então, como é que é a derivada? É a derivada do h, que é e elevado a x, calculado em g de x0. Deixa eu escrever explicitamente. Deixa eu escrever antes aqui, daí fica mais fácil. Derivada, então, a f é h composta com g. Então, a derivada f vai ser a derivada do h em relação... Vamos escrever assim que é mais fácil de... Calculado no g de x0 vezes g' de x0. É isso aqui. Né? Senão eu não quero usar a mesma variável, eu tenho que pôr a variável intermediária, é mais fácil, mais econômico escrever assim. Então eu derivo essa, é ela mesma, calculo no ponto g de x0, multiplicado pela derivada do g de x0. Então vamos lá. Agora, quem é a derivada h é o e elevado a x. Calculado no g de x0 é log de n de a de x0. Então é e elevado a log neperiano vezes x0, vezes a derivada desse cara. Quem é a derivada desse cara?
log neperiano de A. Bem. Bom, mas esse cara aqui eu sei quem é. Quem é esse cara aqui? Agora eu volto aqui. Esse cara aqui é exatamente A elevado a x0. Então essa expressão, na verdade, é log neperiano de A vezes A elevado a x0. Se você comparar isso com esse aqui é o K. Então a derivada de A elevado a x, onde A é um número agora, uma base qualquer, é o log natural desse cara vezes A elevado a x0. Então na aula onde a gente fez isso aqui pela primeira vez, nós calculamos na base 2, aproximamos na base 2 esse limite na base 2 e na base 3, e aquele número que aparecia era o log neperiano dos números. Né? Aquela tendência daquele limite tendia para log neperiano de 2 e log neperiano de 3. Tá? E, obviamente, se você colocar A igual a E aqui, isso aqui dá 1. E volta no caso que a gente já tinha feito, que é a derivada da base, a definição da base natural. Então, esse aqui é o caso geral. Qualquer base A dá isso aqui. Tá? Muito bem. Então, agora só falta fazer do logaritmo, né? Já temos todas as exponenciais. Agora vamos calcular o logaritmo. Vamos começar com o logaritmo natural. Para vocês verem aqui o uso da regra da cadeia. Esse truquinho aqui de substituir o A por E elevado a log de A permitiu que a gente caísse num caso conhecido. E esse caso conhecido eu interpreto como regra da cadeia. Né? Oi? Pode explicar como você derivou o G? O G? O G? G de x é log neperiano de A vezes x. O que é isso aqui? Uma constante vezes x. Qual é a derivada do x? Qual é a derivada do x? 1. Qual é a resposta? A constante. Constante vezes a derivada do x. Da log neperiano. Certo? É uma constante vezes x isso aqui. Isso aqui é a função linear. Derivada é uma constante. Qual é a constante? A inclinação da reta. É log neperiano de A. O A é constante nessa conta. De uma constante não é zero. É. Então, bom, você quer aplicar a regra de Leibniz aqui? Por que não? Aplicar a regra de Leibniz. Derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Vai dar 0 vezes x mais log de A vezes 1. Que não precisa fazer. Quando um dos termos é 1, é constante, a derivada dele é 0, ele não aparece. O termo dele não aparece. Derivada de uma constante vezes uma função, a derivada disso é a constante vezes a derivada da função. Essa é uma das regras iniciais. Agora eu queria derivar o log. E vamos começar com o log neperiano de x. Vou chamar essa função. Vou dar um nome para ela, só aqui para ajudar na minha conta. Log neperiano de x é y. Certo? Isso aqui é equivalente, à definição é que x seja e elevado a y. Todo mundo concorda? Essas duas coisas são equivalentes. Isso aqui, na verdade, é a definição. Eu digo que o log de x é um número y se e elevado a y for igual a x. A definição do log, ela é a inversa do logaritmo. É a função inversa do logaritmo. Muito bem. Agora eu vou reescrever isso aqui assim. Vou usar aquela... Então é isso aqui. Isso. F de x é log de x, se e elevado ao valor f de x for x. Ok? Mesma coisa aqui. Chamei de y, só
para escrever isso, mas na verdade é isso aqui. Podia ter feito direto. Se fizesse direto, talvez as pessoas... Então, usa o y e o y é o valor da função de x. Então, vejam que agora eu tenho x dos dois lados. Eu vou derivar dos dois lados. Mas aqui eu vou ter que usar a regra da cadeia. Aqui é fácil de derivar, dá 1, né? Então, derivando dos dois lados, a gente obtém o seguinte. Dessa expressão eu obtenho 1 do lado esquerdo e do lado direito. Regra da cadeia. E elevado a f de x vezes f' de x. Eu não coloquei x0, mas é num certo ponto x0, mas eu já vou deixar como função. Então, quanto que vai dar isso aqui? Bom, agora aqui é e elevado a f de x. Quem é e elevado a f de x? É o próprio x. Então, eu vou passar, isso aqui é x. É uma coisa parecida com o que eu fiz aqui. Agora eu volto, isso aqui foi um truque, isso aqui é x. É elevado a f de x, que é x. Então eu passo isso para o lado de cá. A derivada, então, do log é 1 sobre x. Lembrem que o log, o domínio é x positivo. Então isso aqui é uma conta honesta, porque o x não pode ser zero. E o x poderia ser negativo. Bom, o x pode ser negativo aqui, mas não para o log. Então a gente não trabalha, por enquanto, com x negativo. Essa expressão é no domínio da f que eu comecei, que é o log. Então isso aqui é calculado no domínio da função. X positivo. Então, vamos esquecer aqui que o domínio da f e aqui está a derivada. É 1 sobre x. Se vocês pensarem na regra do tombo, não tem nenhuma função, não tem nenhum x elevado a n que é derivada da 1 sobre x. Você obtém todos os outros. 1 sobre x, x ao quadrado, x ao cubo, x, 1, que é a função constante, 1 sobre x ao quadrado, que vem do 1 sobre x, 1 sobre x ao cubo. 1 sobre x não é a derivada de nenhuma potência, seja a potência positiva ou negativa. Ele é a derivada do logaritmo. Se a gente estivesse fazendo o caminho inverso, que nós vamos fazer quando a gente fizer a integração, que é dada uma função, tentar achar a função cuja derivada é ela, então a gente, para todos os x elevado a n, positivo e negativo, zero, exceto esse, que é x a menos 1, a função que dá como derivada aquela função é é uma outra potência. Menos 1 sobre x. Se você tentar, você não consegue fazer a regra do tombo ao contrário aqui. Tentem para você ver o que acontece. Porque ele não é a derivada de x elevado a n para algum n. Ele, na verdade, é a derivada do log. Tá? Ele é um ponto faltante nas potências. É o único, na verdade. Todas as outras potências são resolvidas. A função que dá como derivada uma potência é uma outra potência, menos essa. Essa potência não vem da derivação de uma potência, vem da derivação do logaritmo.